Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e a sorte está do meu lado. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E nessa tribo, a sogra não olha pro genro, né? Eu vou procurar essa tribo aí, hein? Mano do céu, velho. E do meu outro lado tá ele, Fábio Aliente. Fala, pessoal. Bora ver se a sorte dos Parker atravessa o Atlântico, hein? É. Hoje vamos falar de um personagem icônico aqui dos Fullmetal. Vamos falar de Ken Parker. Mais uma estreia aqui no nosso programa, Fábio. Ah, mais uma. E essa em grande estilo, hein? Eu não sei se eu já comentei aqui outras vezes, mas esse é meu quadrinho favorito. Bom, gosto bastante e tenho altas expectativas com esse programa, hein? Mas quando você diz seu quadrinho, é a sua história ou o seu personagem? O personagem. Toda a saga, digamos assim. Ah, legal. Que também é escrito por um cara que você venera aqui, o Giancarlo Berardi, né? Já apareceu no nosso programa com Júlia. Sim, Giancarlo Berardi. Pra mim também é o melhor escritor de HQs de todos os tempos. Nossa, hoje estamos bem acompanhados, né, Felipe? Sensacional, é. Opa, com certeza, cara. E aí, o que você escolheu pra gente? Vamos lá pros anos 70, vamos conhecer a história do homicídio em Washington e Shemako, aquele que não se lembra. Isso aí. Dentro da saga do Ken Parker, esses são os volumes 4 e 5. Eu peguei esses porque eu lembro que da primeira vez que eu li, me marcou bastante. Porque é, assim, basicamente o começo da série. E meio que o começo, assim, é assim, meio morno, assim, legal. Você vai pegando, mas vem no crescendo. E essas histórias meio que marcam a ascensão meteórica da qualidade da série. Depois ela, assim, meio que chega no topo e fica lá por um bom tempo até o final. Eu gosto bastante disso aqui. É a partir desse momento. Sim. É um divisor de águas, então, pro Ken Parker, essas histórias. Sim, bom, os 3 primeiros volumes eram histórias boas, lógico, mas sei lá, essas aqui mostraram algo a mais. Eu não sei, né, Fábio, que essa daí também eu conheci ele agora, mas dá a entender até um amadurecimento, eu acho, né, do personagem. Sim, do personagem talvez os próprios autores. Ken Parker é uma criação do, como o Diego já mencionou, Giancarlo Berardi, o escritor, e o desenhista é Ivo Milazzo. 2 mestres aí, italianos, criaram o personagem na década de 70 para Sergio Bonelli Editore. E o personagem estreou em 1977, se não me engano. Primeira coleção do personagem durou aí 59 edições, foi até 1984. Uma das nossas conversas, você chegou a falar que esse Ken Parker foi inspirado em um filme, né? Olhando assim o desenho, dá pra ver que ele é a cara do Robert Redford, né? Nossa! Dá pra ver que ele é o Robert Redford cuspido e escarrado. Eles se inspiraram no Robert Redford mesmo no filme Mais Forte do que a Vingança. De 72, né? De 72, agora me fugiu o nome do diretor, mas, bom, ele tem esse nome aqui no Brasil, né? O nome original do filme é Jebediah Johnson. O filme em si é um western, mas um western já mais revisionista. Não é um filme daquele ciclo clássico de western de final dos anos 40, início dos anos 50, não. Esse filme já é mais dos anos 70. Então já mostra, assim, um amadurecimento da narrativa e dos temas. Ele mostra um personagem já meio amargurado com a civilização e que, assim, por algum motivo que não é bem específico, ele escolhe viver recluso nas montanhas e aí mostra um pouco da vida dele, de como ele se relaciona com os índios. E, assim, eles se inspiraram tanto nesse personagem, nesse filme,
que a série quase se chamou Jebediah Parker. Mas eles acabaram, pra não ficar tão escarrado assim, pra não ficar tão na cara, eles acabaram mudando pra Ken Parker. Mas essa já era uma característica, né, da Bonelli de se inspirar em atores famosos pra criar os seus personagens. O próprio Tex, é que o Tex é tão longevo que ele já foi desenhado com a cara de vários atores diferentes, né? Mas Gary Cooper, Robert Mitchum já deram o cara pro Tex. Mas eu tô tentando lembrar de algum outro. Bom, sim, acho que de maior ou menor fama, acho que é uma característica da editora, assim, dar a cara aos seus personagens. Bom, décadas depois, o Giancarlo Berardi deu a cara da Audrey Hepburn pra Júlia, né? E agora já não dá mais pra desver, né? Depois que você conhece a Júlia, você vai ver a atriz e falar, olha a Júlia aqui. Com certeza. Bom, eu sempre que eu vejo o Robert Redford em algum lugar, eu vejo, mano, olha ali o Ken Parker. Não é normal. Hoje, então, você falou que a gente vai juntar aqui as histórias de número 4 e número 5. Elas são interligadas, mas acredito que você consegue até ler separado. Lógico que a Shemako, que é a número 5, ela traz muita consequência do que acontece na 4, mas ela... Pelo menos eu senti que ela sobreviveria, assim, sem você ler a 4, porque o autor, ele parece que contava um pouco com isso. Ele te traz todos os elementos que você precisa saber, né? A Bonelli faz essas histórias justamente para que as pessoas possam pegar uma série, assim, do meio e poder acompanhar, poder se divertir. Então, assim, sim, de fato as histórias são isoladas. Eu acabei colocando essas duas justamente porque na Shemako a gente vê que Bom, já vai ter spoiler nesse programa mesmo, tá, pessoal? Então, assim, isso aqui é o começo da história. Na Shemako, ele já parece meio que desmemoriado devido ao que aconteceu no final do homicídio em Washington. Então, meio que assim, tipo, assim, apesar de tudo, beleza, dá pra entender a história, dá pra se divertir, mas você pode ficar meio perdido. Pô, como ele foi parar ali, né? Você fica igual ao personagem, né? Sim, você fica igual ao personagem, verdade. O que tá acontecendo? Onde eu tô? Mas, assim, o Ken Parker ainda tem um pouquinho de cronologia amarrado. Você vê que, assim, diferente de um Tex, onde realmente as histórias se encerram no final de cada arco, né? Aqui no Ken Parker você vê que a narrativa vai se prolongando, ainda que um fio bem leve, bem solto. E eu acho que é um elemento que faz você querer continuar as histórias, mesmo que não seja o core da editora de fazer você comprar sempre sequencial, mas a história é tão envolvente que você quer continuar acompanhando o personagem. E você vê que, assim, o personagem, ele vai envelhecendo no decorrer da saga. Ele vai envelhecendo tanto fisicamente quanto em questão de caráter também. Questão de, assim, a personalidade dele vai se moldando no decorrer da história. Nossa, mas vou falar que senti muita tragédia, velho, nesses 2 volumes já, cara. Porque, tipo, é um negócio que eu não sei, tá? Assim, a gente já fez programa de Zagor, a gente já fez programa de Tex. Eu até vejo similaridades, até a parte deles, né, terem muito a ver com a parte dos índios também, né? Mas, cara, tanta tragédia assim, eu digo que eu me senti um pouco triste, viu? Ô, Felipe, deve ser porque você não assistiu o filme, então, mais forte que a Vingança. Porque, ainda não, mano. Olha, tá na lista aqui. O filme triste, cara. Sério? Não, é passado. Inclusive, eu tô com o Blu-ray do Fábio faz uns 4 anos, pré-podcast, nunca assisti ainda, mano. A vergonha aqui tá alta. Vai ficar de dever de casa aí. Opa, com certeza. Sim, mas assim, acho que eles trouxeram muito da tônica do filme pra série mesmo, porque assim, a frase de entrada aí que eu usei da sorte dos Parker acho que é bem característica, porque o personagem é azarado, cara. O Felipe comentou, a gente fez Tex, Zagor, mas acho que dá pra dizer que, assim, o Ken Parker acho que é o mais humano dos personagens da Bonelli. O Tex seria um personagem de faroeste dos anos 50, aquele personagem perfeito, aquele que, assim, chega pra resolver. O Ken Parker, não, o Ken Parker seria um personagem de um faroeste já revisionista, ou talvez de um spaghetti western, alguma coisa assim. Então, porque, assim, apesar de ter um caráter nobre, ele se dá muito mal nas histórias. Ele se dá mal demais, assim, ele comete erros, depois tenta reparar, ele apanha pra cacete. Sofre preconceito. Sofre preconceito. Nossa, o começo da história ele já é humilhado, né?
Só porque as roupas dele são trapos, né? E assim, só fazendo um comparativo, a gente tem histórias em que o Tex vai pra Washington e, tipo, ele chega em Washington botando banca na Casa Branca, no secretário dos assuntos indígenas. É interessante isso, né? Mas assim, são tons diferentes. Agora que você falou isso é engraçado, né? Porque o Tex, ele parece ser muito aquele cara que, tipo, o James Bond, né? Ele tá sempre, tipo, ele tá sempre sobre todo mundo, né, cara? Sempre maioral, né? E do Ken Parker, não. Assim, normalmente você vê o Tex nas brigas de salão bate em todo mundo. O Ken Parker, às vezes, apanha de um só. Tipo, mas é o que me faz gostar da série, o tom mais realista da série. E sem contar, assim, não exatamente tragédia, mas o clima de melancolia que os autores carregam nas páginas, né? Parece que sempre tem uma tristeza em volta. Não sei se é porque eu me acostumei com o personagem, mas parece que sempre tem uma tristeza permeando. É importante a gente ressaltar que, mesmo a gente fazendo comparações aqui, né? Ou tentando entender um pouco da figura do Ken Parker e o Tex, os dois dividem, assim, praticamente o mesmo cenário, mas eles conseguem ser histórias e personagens extremamente diferentes. Sim, não, com certeza assim, de primeira vez você pode pensar, poxa, mais um faroeste da Bonelli, eles não cansam, não, mas é uma saga, assim, bem diferente, bem diferente mesmo. Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Opa, hoje não, né? Hoje vamos ficar devendo. Poxa vida. O pessoal tem que se organizar, cara. Tem semana que tem 2, tem semana que não tem nenhum. Vamos se organizar aí, que toda semana a gente tem um, pelo menos. Não, cara, não. Não fala isso, porque assim, o cachorro com 2 donos, às vezes come de mais, às vezes come de menos. Então o ideal é a gente falar, mandem, tá? Mandem, porque vai que aí os caras falam, não, deixa ele essa semana, deixa outra. Aí não manda nenhum, cara. Complicado. Mandem aí, a gente passa quando tiver. É isso aí. Ou então eu posso pedir pra minha mãe mandar algum. Também, pode ser. Pode ser. Só não falar o sobrenome que tá tudo certo, né, Fábio? Boa. Bom, mas vamos lá, vamos pagar nossa recompensa aqui pros padrinhos e falar o nome dos padrinhos que participam da recompensa e ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fantásticos. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Vocês são fundamentais. Já vamos aproveitar aqui que a gente parou o programa para lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo e se você quer ter o nome citado aqui no programa, quer ter acesso aos episódios secretos, isso mesmo, toda semana só os nossos padrinhos têm um episódio a mais para ouvir e também pode entrar lá num grupo no WhatsApp e ter contato com a gente, conhecer nossos padrinhos, trocar ideia, um pessoal super gente boa que tá a fim de compartilhar a história dos quadrinhos lá. É muito fácil, é só você ir em PicPay ou no Catarse, buscar por Podcast HQueiros, lá você vai reconhecer nossas recompensas. E a partir de R$5 você já pode entrar lá num grupo secreto e já pode ter direito a ouvir os nossos programas que só os nossos padrinhos conhecem. Já passamos de 70 programas, ou seja, se você chegar lá hoje, vai ter muito conteúdo para você ouvir, além dos mais de 100 episódios aqui no feed. Bom, mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, nós temos também a opção de você entrar num grupo aberto lá no Telegram. É isso mesmo, é só chegar lá, pesquisar por HQueiros, você vai ser muito bem recebido, tem um pessoal lá a fim de trocar ideia, e lá você não precisa ser padrinho, a gente só quer manter contato com o máximo de pessoas que gostam de quadrinhos e quer compartilhar experiências. Bom, agora chega de falar, vamos lá enfrentar os casaco azul e índios e ver quem é que se dá melhor nessa briga? Ou quem se dá menos pior, né? Bora lá. Bom, vamos lá, então, conforme aí vocês já tinham comentado antes, a gente já abre a nossa primeira história, o Homicídio de Washington, com o Ken Parker chegando em Washington. E assim, bom, a gente falou até agora, mas quem é o Ken Parker, afinal? O Ken Parker, ele é um vaqueiro do Velho Oeste, ele é mas assim, ele atua como um scout para um governo, um batedor. Assim, acho que provavelmente, devido à profissão dele, ele tem boas relações com os índios. Então assim, ele acaba tendo boas relações e uma certa influência com os índios. Tanto é que os índios também, assim, deram um nome indígena para ele, que é rifle comprido. Por quê? Porque a arma que ele usa é um rifle gigante, antigão, de 2 tiros apenas. E assim, normalmente essa é a arma
arma que ele usa. E assim, ele se recusa a usar uma arma diferente do que essa, porque essa é uma arma para caçar animais. Então, assim, ele não é um caçador de homens, e ele se recusa a usar uma arma onde ele vai se tornar um caçador de homens. Interessante, né? Então, assim, porém, por usar essa arma, ele atira muito bem, porque não pode se dar um luxo de perder um tiro. Caraca, eu não sabia disso não. É interessante esse conceito, assim. Sim. Porém, ele chega em Washington, uma cidade do leste dos Estados Unidos, e aí ele chega, conforme o Felipe comentou, todo paramentado de homem do oeste, com sua sela, sua arma e suas vestes de andar a cavalo, e imediatamente ele já sofre preconceito. Seu maltrapilho, seu vagabundo, vai trabalhar, tipo de coisa que... tipo de clássico, coisa né? Clássica, né? Que pessoas que se acham superiores que as outras costumam falar, né? Logo a gente descobre, né, qual o motivo da ida do Ken Parker ali. Ele foi conversar com o secretário de Assuntos Indígenas para evitar uma guerra entre brancos e índios no oeste. Acho que vale abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho sobre o oeste. Ou um pouquinho da história dos Estados Unidos, né? Assim, as cidades do leste dos Estados Unidos, Washington, Nova York, etc. Assim, as caravelas chegaram no leste dos Estados Unidos. Então foi ali que os homens brancos se estabeleceram primeiro. Consequentemente, os índios do leste foram exterminados primeiro. Então, mais ou menos na época dessa história, 1871 ou 1870, se não me engano, meio que isso que aconteceu. Meio que eles estão nessa. Os brancos estão já fixos e fortes nas cidades do leste, e a corrida para o oeste começou. Eles estão ampliando os domínios do seu, entre aspas, império para as regiões do oeste. As regiões onde os índios ainda vivem e que para os brancos são inóspitas. Então, assim, as chamadas terras de fronteira. Os homens que vivem na fronteira são homens muito mais, talvez, rudes ou muito mais acostumados à violência do que os homens que vivem no leste, que seriam mais abertos à civilização. Mas por quê? Porque os homens que estão no oeste estão em constante risco de sofrer violência também, seja por bandidos, seja por índios, seja por o que for, intempéries do tempo, sei lá, serem atropelados por um boi. Talvez. Bom, então assim, isso meio que já escancara esse preconceito que o Ken Parker tá seguindo. Apesar de serem do mesmo país, ele vem de uma região totalmente diferente dessa onde ele está agora. Imediatamente ele vai conversar com o secretário de Assuntos Indígenas, que é um índio. E assim, além de ser um índio, é um personagem histórico, que aqui ele é chamado de Eli Donerogawa, ou Doronegawa, ou alguma coisa assim, que é um nome índio. Mas ele também é popularmente conhecido com, veja só a coincidência, Eli Parker. Provavelmente não usaram esse nome nessa história para não confundir com Ken Parker e o leitor não acharem que eles são parentes, mas Eli Parker ou Eli Donerogawa é um personagem histórico e foi sim secretário de Assuntos Indígenas. Também era um índio, agora não sei qual tribo indígena ele pertencia, mas era um índio que, devido à amizade e por conhecer o presidente Ulysses Grant, foi indicado por esse ao Departamento de Assuntos Indígenas. Eli Parker aparece nas histórias de Tex também. É assim, lógico, em uma apresentação bem diferente. Mas lá no Tex ele é apresentado como Eli Parker. Curioso, né? Bem curioso, hein? Curioso. Lá ele poderia, né, usar o nome dele. Sim, sem conflitos, né? Depois de uma breve confusão, logo o Ken Parker estabelece aí uma relação de amizade com ele, apresenta o problema que ele tem, que é um problema clássico entre brancos e índios. Brancos induzindo índios a cometerem atos de violência para que o exército recorra e force esses índios a deixar suas terras para que os brancos possam ocupá-las e criar fazendas, criar gado ou minerar para ir atrás de ouro, etc. Mas assim, sempre o mesmo. Brancos forçando índios a deixar suas terras. E ele, lógico, sendo ele um índio, ele toma a causa do Ken Parker e leva o assunto para o Congresso.
E eu acho que também um outro ponto aí que a gente já é apresentado nessa parte da história é que mostra por que esse índio em específico ele é respeitado, né? Que ele salvou um comércio da cidade, né? Ele não estavam nem aceitando ele na cidade, ele salvou o comércio e assim que ele salva, ele consegue credibilidade, né? E sem contar que nessa ele conhece o futuro presidente dos Estados Unidos, né? Demais, mano. De boa, né? Sim. E aí é mostrado, né, o discurso do Eni Donegawa no Congresso, e enquanto ele tá discursando, né, é incrível que, assim, os brancos discursam que é o destino deles terem as terras que são dos índios e o destino dos índios é morrer. E aí o índio discursa falando que a terra é por direito dos índios, que os índios já estavam lá antes dos brancos irem, e os brancos em volta falam assim, esse cara aí é um bárbaro. Sim, mano. É sensacional. E aí o Ken Parker dá aquele showzinho, fala pra todo mundo que ele tem vergonha de ser americano. Assim, acho que depois desse julgamento, o ministro começa a incomodar pessoas grandes que não têm interesse nenhum em respeitar os índios e só quer avançar suas terras, né? Então, como resultado de toda a história que a gente conhece, alguém vai encomendar a morte aí do ministro para tentar calar essa força, né? E é o que acontece. Cara, e nesse ponto eu fiquei pensando, da primeira vez que eu li não tinha me atentado a isso, mas agora relendo, eu sabendo que é um personagem histórico, eu fui atrás de saber o que realmente aconteceu com Ken Parker. E na vida real ele morreu de velhice. Olha só. Na vida real ele morreu pobre e de velhice. Então, aqui foi uma licença poética dos autores para dar força para a história, né? Ou então Ken Parker deu azar pra ele. O cara ia viver mais, né, mano? Ele foi morto, né, sozinho dentro do quarto, e quem ouviu foi o Ken Parker, que é um cara já pronto pra ação. Ele foi ver que barulho que era aquele. Quando chegou lá, encontrou um cara fugindo, ele viu o corpo do ministro e falou, caramba, e agora? Eu vou atrás, não tem mais ninguém aqui. E nessa busca, né, essa caçada aí que ele vai atrás do cara, ele acaba perdendo o cara de vista. Antes de perder o cara de vista, a gente tem que colocar um detalhe aqui do Ken Parker, né? Mano, ele corre atrás da carroça e ele alcança a carroça. É verdade. Mano, não, temos que colocar um ponto aqui, porque, cara, mostra que, assim, quando a gente fala de Bonelli, a gente não tá falando de seres humanos convencionais, né? Não, realmente. Mas, né, assim, se fosse o Tex, tinha dominado os cavalos e virado a carroça do avesso, né? Com certeza, né? E como é o Ken Parker, ele subiu na carroça, bateram na mão dele, ele caiu, bateu a cabeça. Tomou uma chicotada, né? E é engraçado porque agora, né, a polícia chega e fala, mas o cara tá aqui caído, você foi a última pessoa, né, que entrou em contato com ele, só pode ter sido você que é o estrangeiro, né, a pessoa que chegou na cidade aqui por último, então você vai ser preso, acusado de ter matado o ministro. Toda desgraça é pouca pro nosso coitado do Ken Parker, né, velho? Mas se bem assim, que não só de desgraça essa história é feita, porque milagrosamente ele também é salvo, né? Alguém paga a fiança pra ele sair da prisão. Ele não ficou nem um dia direito, pô. Reflexo das atitudes dele no passado, né? Porque o velho conhecido aí da agência Pinkerton paga a fiança dele e ajuda ele a encontrar o verdadeiro culpado. E aí a gente vê o Estado agindo, né? Porque se não foi o Ken Parker que matou, quem foi? A polícia precisa resolver. E a polícia, como sempre, sendo a polícia, ela vai incriminar o primeiro que achar. É verdade. Perdemos os padrinhos policiais. Perdemos o patrocínio da Polícia Militar. Beleza. Bom, entre idas e vindas, como vocês falaram, o pessoa errada foi incriminado e o Ken Parker acaba indo embora e volta para sua terra, para o seu trabalho no forte onde ele é batedor. Ele chega a conversar com os índios
com a aldeia dos índios, e ele fala que, assim, apesar de ter fracassado na missão de envolver o secretário de Assuntos Indígenas, fracassou tanto que o secretário acabou sendo morto. Meu Deus, velho. Ele vai continuar tentando até chegar numa saída e tentar evitar derramamento de sangue. Porém, o mesmo assassino do secretário, agora, ele está lá no forte disfarçado e tem causado o assassinato de alguns índios, na mesma tentativa de forçar os índios a tomar uma atitude violenta que possa colocar o exército contra eles. Bom, e aí a gente vai se encaminhando pro final dessa primeira história, onde no final os esforços do Ken Parker não dão em nada, acaba tendo um puta do massacre entre soldados e índios. E assim, o Ken Parker, a única coisa que ele pode fazer, no fim das contas, é tentar encontrar o cara que causou tudo isso, que é o tal do... que ele acaba descobrindo que é um agente indígena que veio disfarçado. Na verdade, era um assassino. E mesmo quando o Ken Parker enquadra ele, o Ken Parker tem ele sobre sua mira, só que ele acaba sacando uma pistola escondida e ele consegue atirar na cabeça do Ken Parker. E essa história termina desse jeito. O último quadrinho é o Ken Parker caído aos pés do seu cavalo. Nossa, mano. Ken Parker caindo de costa no chão, acaba, eu falo... Mano, como que acabou coisa, assim, velho? Como que acabou assim, mano? Esse é o protagonista da revista. Mano, triste, velho, triste. Acho que é por isso que o Fábio falou, a gente tem que fazer o número 5, porque não dá pra acabar o programa desse jeito. Nossa, mano, essa é muito deprê, mano. Vamos lá, né? Não dá pra fazer só o 4 porque acaba desse jeito. Não dá pra fazer só o 5 porque, assim, aí o 5 ele tá todo estrupiado por causa do que aconteceu no 4. Exato, a gente já começa com o Ken Parker aqui não sabendo nem onde ele tá, né? Cara, e assim, o que eu acho, pelo menos, genial da saga é que entre uma história e outra tem uma mudança completa de tom. Na Homicide em Washington tem uma série de intrigas e pessoas inescrupulosas querendo se sobressair sobre as outras, um povo querendo se sobressair sobre o outro, etc. E na seguinte, na Shemako, o que a gente tem é meio que assim... a vida na tribo indígena, e como os índios agem, como os índios são, e meio que o Ken Parker vivendo entre eles. Então, assim, é uma mudança de tom tremenda entre uma história e outra. Sim. Fábio, eu não sei se a minha memória me enganando, mas no filme tem essa cena dele lutando com o urso, não tem? Ai, cara, eu não sei, eu vi já faz um tempo. Então, na minha cabeça veio, mas agora não sei se eu também tô confundindo com o Regresso, aí eu já não sei mais. É que essa história de lutar com os ursos é o caso do Regresso, é um caso real, né? Então essa história de lutar com o urso apareceu em um monte de filmes. Será que tem, cara? Não sei. Vamos ver. Na verdade, eu tô falando do Jebediah, mas acho que o filme é Jeremiah Johnson. Jeremias Johnson. Caramba, até nisso. Que vergonha. Que isso, mano? Não é assim, não. Mas tem uma foto do verdadeiro Jeremiah Johnson aqui e ele tá do lado do urso, hein? Tem a foto? Caraca, da onde? Mano. Não, tô brincando, acho que Bom, então, né, nesse embate com o urso, né, aí já mostra também acho que também um outro ponto que a gente tem que falar dele ele tá preocupado com perdas de vidas, né, sejam índios ou brancos, né, e aí nesse caso é os índios, né, as crianças que estavam atrás também. Convenhamos que assim, cara, eu fiquei preocupado nessa cena, porque as crianças estavam atrás de um filhote de urso. Eu acho que se as crianças matassem o filhote de urso, eu deixava o urso matar as crianças. Tá? A Luísa Mel aí do podcast. Mano, mas o cara desenhou tão bonitinho aquele urso, mano. É pra você ficar com dó. Pô, tão bonitinho o urso. Cara, eles já estavam com o viado lá, mano. O viado já ia dar alimentação pra aldeia inteira. Aí o moleque viu o filhotinho de urso minúsculo e foi atrás. E é aí que na história surge o Ken Parker. E a gente vê que depois que ele tomou o tiro na cabeça, ele ficou desmemoriado e passou a viver como
um eremita no meio no meio da floresta, se vestindo de peles, deixou crescer uma barbona, e assim, ele literalmente não sabe nada de quem ele era, o que ele fazia, etc. E mesmo assim ele mata a mamãe urso, né? Mata, cara, continua forte. E vocês não ficaram com dó que as crianças indígenas tudo foram salvas, foram embora e depois o bebê urso veio lamber a mamãe ursa morta no chão, mano, né? Deu dó, velho. Claro que eu fiquei. Pois é, cara. Agora vai ter uma nova história. Quando esse urso tiver grande e ele for matar todos os índios. Essa daí é uma outra versão, depois. Depois vem dizer que os ursos que são tudo malvado, que os ursos que não presta, né? Mas e aí? Agora a gente tem o Ken Parker reintegrado novamente, já que estava vivendo no meio da floresta. Agora ele tá indo pra uma tribo indígena que não é a tribo que ele tinha relação, né? É a tribo Sioux com Papá. Mas, assim, na verdade, assim, apesar de não ser uma tribo que ele tinha relação, ele já não lembra de nada. Então ele também não lembraria das tribos que ele tinha relação. Mas eu acho que facilitaria pra tribo receber ele bem, né? Ah, sim. Não, e a tribo, assim, conhecendo ele, ia ser só ele falar, né? Eu te conheço, mano. Verdade. Mas ele foi bem recebido nessa tribo porque ele salvou as crianças de um urso, né? Sim. Então, assim, ele é rapidamente integrado lá à comunidade, né? Apesar de não saber quem é. Sim, ele não sabe quem é, mas ele sabe falar a linguagem dos índios, né? Acho que aí que foi a carteirinha dele, né? Sim. E aí é mostrado algumas ações da própria tribo indígena, inclusive o rapto de uma mulher branca que é raptada para se tornar a esposa do líder da tribo. Então, assim, a história é dividida entre as ações do Ken Parker e as agruras dessa mulher, né? E como ela vai pouco a pouco se apaixonando pelo seu captor. Cara, não, e é engraçado porque tipo, já mostra que a relação dela com o marido, quando ela tá na carroça, né, no começo da história, já não era das melhores. Que ela fala, ele aparece lá de vez em nunca, então por que não eu vim pra cá, né? Aí você clica, né? Você fala, putz, agora eu entendi, né? Tipo, ela já não tava indo bem. E aí ela começa a se apaixonar pelo cara, né? Assim, a gente comentou, assim, os índios raptaram ela e ela, assim, foi levada pelo líder pra ser a esposa dele. Mas, fora esse comportamento que não é lá muito bem quisto aí pela sociedade, né, do índio, no geral, ele é demonstrado como um líder honrado e alguém que se importa com ela, e alguém que a trata bem, apesar de tudo, não a força a nada, só não deixa ela ir embora, né? só um sequestrinho de leve. Só um sequestrinho de leve. Mas eu acho que essa história é muito boa no sentido de... Tanto a história quanto a saga inteira é muito boa no sentido de mostrar que os índios não são aqueles selvagens loucos por escalpos que aparecem em muitos filmes por aí, né? Não, aqui eles são, no fim das contas, muito mais honrados do que os homens brancos. Né? Até pra história, ele chega a desenhar, de fato, né, essa honra, porque ele leva ao extremo. Se quando a mulher foi sequestrada pelos índios, ela achou que poderia sofrer algum tipo de violência, do contrário, foi bem recebida e tudo mais. Só que ali não era a terra dela, não é a família dela, não são as pessoas que ela se criou. Então, na primeira oportunidade, ela tenta fugir. E ao fugir, ela encontra os homens brancos, que era a esperança dela. E esses homens brancos, sim, querem tentar violentá-la, querem tentar usá-la ela de todas as formas. E aí ela percebe que, cara, o que eu aprendi na cidade, né, tá totalmente equivocado. Os monstros mesmo é o homem branco que não tá nem aí, né? Não, cara, é muito bom, mano. Olha que isso bate na sua cara, né, mano? Na sua cara. Sim. E é nesse momento que ela se toca, né? Pô, beleza, o índio, os brancos me salvaram, tentaram me estuprar. O índio lá gosta de mim, me respeita, me trata como uma igual. Então é meio que assim, ela acaba se resignando e fala assim, vou viver com os índios, vou morar com os índios. Eu fiquei com uma impressão, Fábio, que essa personagem, ela se repete ao longo das histórias, ou não? Seja, se ela volta a aparecer? Isso. Olha, pode ser que sim, porque... O filho do Ken Parker, o filho adotivo, volta.
Que da hora. Ele volta a aparecer. Então é bem provável que ela volte também. Não assim pra protagonizar uma história, assim, desse jeito, mas como um pequeno easter egg ali, e volta assim. Legal. É uma personagem que parece que ganhou muita importância ao longo da história, né? Parecia uma coisinha bobinha, mas ela levou boa parte de Shemako. Sim. A gente não comentou, mas Shemako é o nome que os índios dão ao próprio Ken Parker, né? Que como o subtítulo da história diz, né? Shemako significa aquele que não se lembra. Caso você esqueça o significado de Shemako, tá no subtítulo, né? Bom, então, enquanto a gente tem essas agruras aí com a mulher raptada, o próprio Ken Parker, ou Shemako, tá lá se arranjando na tribo também. A criança que ele salvou do urso é uma órfã, né? Órfã de pai, só tem a mãe. Então ele fala assim, então, segundo os costumes da tribo, ele se oferece para ir caçar, para poder prover para a família. Ele acaba se oferecendo para fazer companhia lá para a mãe do menininho, se oferece para fazer um irmãozinho pro menininho. Não, ele é uma pessoa boa, né, sim, cara? Uma pessoa só boa. pensei em ajudar. Mas é mó bonitinho quando o menino fala, eu poderia ter um irmãozinho. Caraca, velho. Não, bacana, assim. E a vida vai seguindo, né? Até que, mais uma vez, o Homem Branco surge pra atrapalhar a vida dos índios, né? Primeiro, eles forçam o líder da tribo a assinar um tratado, onde o tratado diz que esse índio pode ficar nas terras dele, mas logo em seguida ele é atacado à traição pelo próprio exército. A aldeia é atacada à traição pelo próprio exército e parte considerável da aldeia aí acaba sendo massacrada. Inclusive o próprio líder, que acaba morrendo e acaba deixando lá a esposa grávida. Grávida não, com um filho recém-nascido, né? A esposa é a mulher branca, né, que tava lá com ele. E a esposa do Ken Parker acaba falecendo também. Então o Ken Parker acaba tendo que cuidar do filho dela, que acaba virando filho adotivo dele. Nossa, Nessa parte, a gente vê, assim, se tava faltando aquela realidade, todo aquele azar do Ken Parker, a gente tem aqui, né? Porque a partir do momento que a mulher branca, ela fala assim, olha, né, agora eu tô sem marido, eu não sei o que eu faço, tal, e o Ken Parker, fica comigo aí, né? Eu também tô, agora a gente se junta aí e vamos ver o que dá. Nesse momento aparece o irmão do líder. E o irmão do líder, ele fala assim, agora que o meu irmão morreu e você era esposa dele, por direito você tem que ser a minha esposa agora. Não, velho, o bagulho, o cadáver do irmão nem esfriou ainda, mano. Eles acabaram de ter uma puta de uma treta com o Homem Branco. E aí aquele babaca já tem que soltar essa. É a tradição, Felipe. Aí esse irmão fala assim, Shemako, se você quiser a gente pode brigar por ela. E aí a gente fala, o cara, Ken Parker, né, meu? O nome dele tá escrito na revistinha. Cara, no primeiro golpe aqui, o cara já dá um couro nele que ele cai desacordado, né? O cara bate na cabeça dele. Então, na verdade, aí eu não entendi direito, tá? Aí eu não sei se eu vou ter que ler de novo. Ele tá tendo... Ele tem convulsões, né? Uhum. Tem uns lapsos, né? Ele tem uns lapsos que, tipo, a cabeça dele dói e ele cai no chão. Não, né? Bateram nele onde tava machucado, né? O cara atacou a traição, foi isso. Cara, de repente vai ter um momento heróico aqui, ele toma um pau ainda. Sim. Mas o mundo é feito de boas intenções, né? Com certeza. Logo depois disso, ele ainda dá um jeito de conseguir realmente resgatar a Mulher Branca, mas com isso eles não podem mais... Não tem mais chance de querer viver na aldeia, né? Então, eles acabam dando um jeito de fugir no meio da neve mesmo. Então assim, é uma mulher branca, mimada, com um recém-nascido, um guri índio e um cara desmemoriado fugindo no meio da neve. Meio que... E pra completar, eles têm 2 cavalos. Um deles foge e aí o Ken Parker atira e o guri deixa o outro fugir. Muito azar, velho. Os caras estão no meio da neve. Nossa, um cavalo quebra a pata,
o Ken Parker atira no cavalo pra poupar ele do sofrimento e quando o outro cavalo viu o tiro, o outro cavalo foge. Velho, é muita desgraça, mano. E aqui, Fábio, é certeza que foi no regresso que eu vi isso. De colocar o moleque no meio das entranhas lá? De isso? cortar o cavalo e passar a noite dentro do... Mas entranhas. aí eu já vi no como que chama? No Star Wars, mano? No episódio 5. Eu achei que você ia falar do Império Contra-Ataca, cara. Mano, muito melhor, velho. Não, é porque eu comentei que eu não sabia se era no filme lá Maior que a Vingança ou do Regresso, né? Mas esse é do Regresso. Cara, eu vou confessar que eu assisti o Regresso no cinema, mas teve uma parte do filme que eu dormi, cara. Tem isso, eu não lembro dessa cena, velho. Pô, cena memorável. Leonardo DiCaprio lá dentro do urso, pô. Devia estar dormindo. Não, eu vi a briga com o urso, cara. Depois que ele matou o urso, ele se enfiou dentro dele? Pra quê, mano? Não. O urso é no começo. Depois ele vai escapar do frio lá e ele... Eu não sei se é um urso ou se é um cavalo agora. Acho que é um cavalo mesmo. Entendi. Ele passa a noite lá. Caramba. Eu precisava assistir esse filme de novo, cara. Mas era muito quieto. Eu acabei dormindo no cinema. Tava mais gostoso. Eu não tinha problema, mas hoje eu tenho. Se o filme não me pegar rápido, mano, tchau, velho. Pois é. Bom, e assim, a gente acaba... Bom, a gente já tá bem perto do final da história. Exato, agora é o último conflito aí, né? Não, já foi o último conflito. Eles estão no meio do gelo. Não, então, o conflito pela vida. Caramba, que bonito. E aí o Ken Parker, assim, no frio, né, eles acabam, acho que todos desmaiando de frio. E aí ele acorda na cama e aí ele lembra, ele acorda gritando: meu nome é Ken Parker! E aí ele vê que ele foi resgatado pelos homens brancos e ele tá sendo tratado por um cirurgião que tratou da ferida dele. E por isso ele recuperou a memória. Essa história ainda termina de um jeito, tipo assim, a mulher branca que ele ajudou a salvar fala que vai voltar a morar com os pais em Boston. E ela vai levar também o filho adotivo do Ken Parker, que vai morar com ela em Boston. E o Ken Parker, ele vai aproveitar e ele vai sair numa caçada ao assassino que provocou o massacre na edição anterior e a perda de memória dele. É o sortudo, né? É o sortudo. Então, nas edições subsequentes, ainda vai ter ele caçando esse cara. Mano, eu vou falar que me deixou com vontade, viu, de descobrir isso daí, viu? Pois é. Bom, se os padrinhos ou os ouvintes quiserem aí, manda recado pra gente que a gente continua a história, né? Cara, eu continuo com o maior prazer, cara. São 59 edições da série clássica, mais tantas outras da Ken Parker Magazine. Vou só aproveitar aí um ganchinho falando da vida editorial aí do personagem no Brasil. O Ken Parker foi publicado a primeira vez no Brasil começou a ser publicado em 1978 pela editora VEC. E a editora VEC publicou 53 edições das 59 originais. Das 59 da série original do Ken Parker. Faltaram 4 volumes e a VEC publicou Ken Parker até a falência da editora, que foi em 1983, se não me engano. Caraca! E aí em 1990, uma editora chamada Best News publicou mais 2 edições, que seriam a 54 e a 55, e aí depois nunca mais, isso foi em 1990. Aí em 1999, o Clube dos Quadrinhos, passou a publicar a coleção. Tem uma parceria com a editora Tendência, que depois mudou de nome para Tapejara. E essa coleção que eu tenho eles lançaram os 59 números da série clássica do Ken Parker, que inclusive os últimos que até então eram inéditos no Brasil. Essa coleção que eu tenho, que eu fui fazendo aos trancos e barrancos. Caramba, hein? Mas valeu muito a pena. Depois dessa coleção que eu tô chamando de série clássica, os próprios autores lá na Itália lançaram novas histórias, que eles chamam primeiramente por uma outra editora e depois voltou a sair pela Bonelli, que é numa coleção que eles chamaram de Ken Parker Magazine. E essa coleção também foi lançada no Brasil. Primeiramente foi lançada pela editora Mitos, aí já no formatinho que a gente conhece, que é o mesmo do Tex, né? Mas no começo dos anos 2000 a editora Mitos lançou essa coleção em 18 volumes,
que eu também tenho aqui em casa, que também vale muito a pena. E o próprio Kluck tá relançando essa coleção agora em formato maior, formato álbum. Não sei quantas edições vão ser, acho que vão ser umas 60, e acho que eles lançaram 28 edições até agora. Eu acho que é isso. Fora isso, o Kluck também lançou algumas outras edições soltas, as edições coloridas das 4 estações e alguns outros álbuns em capa dura. Então, assim, vale muito a pena acompanhar esse personagem. E lógico, a editora Mitos anunciou aí recentemente, já está inclusive em pré-venda no site, o primeiro volume, que se não me engano, acho que eles vão lançar a coleção completa, que vai pegar tanto a coleção clássica quanto as histórias da Kim Parker Magazine. Então, vale a pena demais. Interessante. Vale a pena demais. O primeiro volume, que acho que vai pegar os volumes 1 e 2, já tá lá em pré-venda. Bom, então, tem bastante Kim Parker aí, uma boa oportunidade aí já com esse relançamento. Vá conhecer, tem muita história boa. A gente já falou de Fullmetal aqui, mas a gente não vai cansar de falar, sempre vai ter bons personagens para apresentar para vocês também e boas histórias. Bom, se você curtiu aqui, conheceu o Kim Parker, se você já conhecia essa história, bom, fique à vontade aí para interagir com a gente, mandar o seu recado lá no contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros, e considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, conheça nossas recompensas, tenho certeza que alguma lá vai fazer sentido para você incentivar a gente a continuar aqui cada vez mais firme aqui nesse podcast. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Yeah, you've been alone. I've been gone for far too long. But with all that we've been through, after all this time, I'm coming home to you. Never let it show the pain I've grown to know. 'Cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming home to you. I reach towards the sky, I've said my goodbyes, my heart's always with you now. I won't question why so many have died, my prayers have made it through, yeah. 'Cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming home to you. Yeah!